aí, olha nós aqui de novo. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, comentar sobre uma frase bastante conhecida, né? Que consiste no: ninguém pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. Por que eu não posso me banhar duas vezes no mesmo rio? Teoricamente, né? Grosso modo, sim. Só que na leitura filosófica, o que nós vamos perceber? Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Por quê? Quando eu me banho pela primeira vez, eu sou uma pessoa. A água que eu me banho é uma. Quando eu vou banhar-me novamente, a minha experiência é outra, então eu sou uma outra pessoa. Eu já sei como é essa água, se ela é muito gelada, como que ela é. E o rio, a água em que eu vou me banhar, também não é a mesma. Ou seja, eu não posso me banhar duas vezes no mesmo rio. Porque com certeza eu serei uma pessoa diferente na segunda vez e a água também será diferente. Quem foi que deixou para nós o legado dessa frase? É o filósofo, né, pré-socrático Heráclito de Éfeso. Tem assim, uma história bem interessante sobre a vida desse filósofo, né? Como todo filósofo pré-socrático, ele discutia sobre as questões da natureza, né? E estava sempre questionando a questão, ele principalmente, né? A mutabilidade da natureza. Ele defendia a ideia de que nada é estático, nada é parado, é fixo, é rígido. Tudo tem um movimento, uma mudança constante, né? E que não há como prender a natureza, né? Isso, claro, né? Eles viviam em constante observação da natureza e deu por certeza, né? De ter o grande lance aí, o pulo do gato, né? Claro, nada é estático, nada é tudo, existe uma mutabilidade constante, como o que ocorre conosco, né? Bom, o que tem interessante falar desse rapaz? Esse rapaz era rico, né? Naquela época, filósofo era rico, né? Pobre não filosofava nada. Pobre trabalhava e fim de papo. Bem parecido com o tempo de hoje. Bom, o que mais que nós temos desse cidadão? Ele era extremamente orgulhoso e era misantropo. O que quer dizer isso? Ele odiava gente, principalmente pobre, né? Isso lembra alguma coisa? Lembra, né? Pois é, ele odiava pobre, tá? Ele não gostava de pessoas, enfim, ele se considerava acima, tanto que ele tinha direito ao trono, ele abriu mão em favor do seu irmão, porque, né, a política não era para ele, política não estava com nada, né? Então ele se refugiou, foi para longe de todo mundo, teve um tempo lá vivendo no templo de Ártemis, que é uma deusa grega. Aí depois ele foi para a natureza, para as montanhas e ficou lá um bom tempo, até que ficou doente. Tá? Esse ser que odiava a pessoa, que não queria ver ninguém, queria viver lá na sua solidão, eremita, ficou doente. Na época eles chamavam de deixa eu me ver, tem um nome bem estranho que quer dizer edema, né? Hidropisia, que consiste o quê? De acúmulo de água nas células, né? no corpo, produzindo inchaço. E daí esse cidadão ficou todo inchadão lá, né? E resolveu voltar para a cidade para tentar buscar ajuda. E ele foi conversar com os médicos para tentar buscar ajuda, solução para esse problema seu, para essa doença. E só que aí quando ele chegou, ele, como era filósofo, né, ele não falou: doutor, tô doente, tô, né, preciso ser... Não, ele disse assim: olha, doutor, eu preciso, né, que o senhor resolva esse meu problema, essa minha inundação, né, transformando numa seca. Imagina, né, a cara dos médicos. Você chega e fala assim: doutor, eu quero que o senhor dê um jeito nessa minha inundação e transforme isso numa seca, né? Ou seja, deserto no meu mar, né? Os médicos não entenderam nada, ele achou que realmente, né, o povo era muito pequenininho, não conseguia alcançar a sua, né, ingenuidade, ou melhor, a sua soberania, né? E aí, enfim, ele teve um outro stout lá, e aí ele achou, não sei, por contas d'água, talvez na observação, que a solução para o seu mal estava no estrume, calor do estrume. Sabe quando o boi faz cocôzinho lá, que tá quentinho, soltando aquela fumacinha? Pois é, ele achou que, não sei bem se era boi, né, gente? Poderia ter sido porco, qualquer outro bicho. Eu deduzo que tenha sido um boi. Não vi nada a respeito de que bicho que era. Mas enfim, ele achou que no estrume estava a solução para a sua inundação. Então o que ele fez? Se afundou no meio do estrume. Tá? Ficou lá no meio do estrume, porque ele achava que aquele calor, assim como aquela fumacinha que sai das fezes, né, do animal, e o animal está soltando a fezes, então você vê
aquela fumacinha. Então eu acredito que foi daí que ele teve essa sacada, né? Peraí, se sai água do calor, vai sair água da minha fezes, do meu corpo também, quando eu me enfiar no meio dessas fezes aí. E foi, se fundou lá no meio. Dizem, né, as más línguas, não sei, não tava lá, não vi, que ele acabou morrendo lá no meio das fezes, tudo se misturou, apodreceu e ficou por lá. Outros acreditam que talvez até o cachorro tenha ido lá comer, outros ainda afirmam que não, que ele saiu de lá, depois se melhorou e foi morrer em outro lugar lá tempos depois. Enfim, você sabe que morreu, todo mundo ia morrer, fim de papo, morreu também, né? Bom, o que isso interessa? O que interessa aqui é apenas tudo isso para poder fazer um pouquinho irônica esse nosso momento. Mas assim, na verdade, a parte séria da coisa é que nós não podemos nos banhar 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque existe uma mutabilidade das coisas. A cada minuto, né, eu me diferencio daquela pessoa que eu fui há 1 minuto atrás. Por quê? Porque eu vou acumulando mais conhecimento, mais experiência, mais fatores vão acontecendo ao meu redor que vão fazendo com que eu me modifique. Ou seja, nós não somos os mesmos hoje como éramos há 10, 20 anos atrás. E não seremos daqui mais 10 anos. Né? Porque todos nós estamos passando por essa constante mudança. Porque tudo é movimento, tudo muda. E nós não somos diferentes, nós fazemos parte da natureza. E nessa ideia, o Heráclito estava certo, né? Porque ele defendia essa ideia dessa mudança, dessa transitoriedade das coisas, do tempo, né? E realmente tudo está em constante mudança. Nós mudamos. E oxalá que mudamos, né? Realmente, que essa mudança aconteça sempre de forma positiva. Que amanhã eu esteja melhor do que eu fui hoje. Que isso deva ser o nosso lema de vida, né? A cada dia melhorarmos mais, para que no amanhã possamos estar sempre melhor do que fomos ontem. Beijo no coração, até a próxima!